Fala galera, tudo bem com vocês? Daniel Novaes para mais um vídeo aqui no canal. Hoje para falar um pouco sobre o pós-jogo, né, entre Chelsea e Manchester United, jogo que terminou em 1-1, mas que ficou muito claro o duelo tático das duas equipes e que mostrou a inteligência dos dois técnicos, o Erik ten Hag e o Graham Potter, como eles enxergam um jogo de futebol. Eu faço essa ressalta, mas eu ressalto mais ainda o lado do Graham Potter, porque eu acho que a ideia tática dele, que ele teve que colocar em prática logo cedo, ficou muito mais visível. O Manchester United foi para jogo. Antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, beleza? Só para eu não esquecer de falar isso daqui, tá bom? E me ajuda aí, compartilhe o link aí do vídeo com as pessoas que você conhece, seus amigos, familiares, todo mundo, tá bom? Me ajudem aí a alcançar mais pessoas e mostrar o meu trabalho para mais pessoas, ok? E aí, voltando pro jogo, o Erik ten Hag ele foi para esse jogo com um meio campo diferente do que ele usou contra o Tottenham, em que ele usou Casemiro e Fred, dois volantes, e o Bruno Fernandes mais à frente para fazer a criação. Dessa vez ele usou Casemiro e Eriksen, um do lado do outro, e o Bruno Fernandes à frente. Ou seja, um meio campo mais criativo, que teria uma qualidade de passe melhor. Um detalhe, segunda partida seguida de Casemiro como titular. Ele que fez o gol do empate do Manchester United no finalzinho do jogo. E o Chelsea foi com um jogo de três zagueiros, né, mais ou menos, porque o terceiro zagueiro era o Cucurella, que é um ala, né, e o ala esquerdo era o Tilo, ou seja, eram dois alas esquerdos jogando no mesmo time, no mesmo lado, mas o Cucurella fazendo funções de um zagueiro. E o meio campo era Jorginho e Loftus-Cheek, com o Azpilicueta na ala direita. Não preciso falar, mas eu vou falar ainda assim. Deu errado, não funcionou. E logo aos 30 minutos, eu acho, 35, quase 40 minutos, o Graham Potter percebeu isso, porque o Manchester United chegava muito fácil na área do Chelsea, pressionava a saída do time do Chelsea, e isso gerava perigo para o gol do Kepa. E aí ele percebeu isso e o que ele fez? Ele chamou o Kovacic e tirou o Cucurella ainda no primeiro tempo, ali beirando os 40 minutos. Colocou o Kovacic e assim ele fez uma dupla de zaga com o Chalobah e Thiago Silva, Azpilicueta na lateral direita e o Ben Chilwell como um lateral esquerdo, e o meio campo ali mais fortalecido, né, com o Loftus-Cheek, o Jorginho e o Kovacic. E aí mais à frente tinha o Mason Mount, o Sterling e o Aubameyang. E a partir desse momento o Chelsea mudou muito. O Chelsea passou a ter mais posse de bola, passou a ganhar mais bola no meio campo, né? E o Chelsea estava perdendo todos os duelos. E o Chelsea começou a ganhar mais esses duelos e começou a gerar mais perigo para o time do Manchester United. Começou a evitar que o Manchester chegasse na sua área e fazer mais jogadas perto da área do Manchester. Não que tenha finalizado tanto quanto o Manchester conseguiu finalizar, mas conseguiu chegar mais na área, né? E a partir daí o Erik ten Hag ficou muito bravo com seu time, porque as coisas começaram a não dar certo. Antes estava dando, e depois que o Kovacic entrou, o Manchester United começou a errar mais. O segundo tempo veio, o Chelsea continuou ganhando mais bolas no meio campo, mais duelos. O jogo não teve tantas chances no segundo tempo como teve no primeiro, mas muito em função da presença do Kovacic no meio campo. Ele é muito importante para o Chelsea, mas eu acho que ter mais uma pessoa ali no meio campo que tem o gás que o Kovacic tem, e a briga que ele tem para ganhar as bolas, ajudou muito o Chelsea no segundo tempo. O Chelsea foi para cima, tentou, não criou tantas chances. Uma coisa que eu vi um pouquinho de preciosismo, principalmente por parte do Sterling, em que recebeu ali uma bola de frente para o gol e era só ele chutar de primeira, basicamente. Ele tentou um passe para o lado, para o Aubameyang, e até outras vezes em que ele foi lançado e ele tinha espaço para chutar, tentou um toque a mais, e isso talvez tenha prejudicado o Chelsea. Mas o Chelsea começou a jogar muito bem, e o Manchester United tentando fazer aquela pressão, tentando criar mais jogadas, principalmente com o Antony. O Sancho foi muito mal, mais um jogo
muito apagado. Por mais que o Manchester tenha jogado muito bem, tendo feito a melhor partida dele no ano contra o Tottenham, o Sancho foi mal na partida, foi muito apagado, e nessa partida contra o Chelsea, de novo, muito apagado. O Erik Ten Hag, inclusive, substitui ele. Tira ele e coloca, acho que foi o Elanga, se não me engano. Não, foi o Fred. Tirou ele e colocou o Fred. E aí o Chelsea continua indo pra cima, tirou o Aubameyang, entra o Broja, que é uma presença mais forte dentro da área. O Aubameyang, ele não é um atacante 9-9 mesmo, né? Ele é um cara que ataca mais espaços. O Broja não, ele é um 9 raiz mesmo, é o centroavantão. Ele fica presente na área, ele vai em busca de uma jogada aérea, mas ele tem habilidade com os pés também. E aí num cruzamento, de escanteio, o McTominay, que tinha acabado de entrar, faz um pênalti aos 40 minutos do segundo, e o Jorginho vai para a cobrança e faz o gol do Chelsea, 1-0, e ali se desenhava uma vitória do Chelsea que até então foi ganhando espaço por conta de uma tacada tática do Graham Potter. E aí eu deixo a minha crítica ao time do Chelsea, porque tava ganhando bola no meio campo, tava ganhando os duelos, o meio campo começou a gerar mais jogadas de perigo, não jogadas de perigo aquelas de finalização, mas jogadas que poderiam gerar finalizações, e a partir do gol o time recuou. E aí quando você recua, você está convidando o adversário, que não é um qualquer adversário, é um time bom, bem treinado, que tem crescido muito, apesar de ter levado uma goleada muito forte e feia para o Manchester City, é um time bem treinado, é um time que tem poder ofensivo. E aí você está convidando esses caras para vir jogar na tua área. E é isso que acontece. O time do Manchester United foi para cima, e aí num cruzamento o Casemiro subiu mais alto, ganhou a jogada aérea, cabeceou a bola. O Kepa ainda toca na bola, a bola bate na trave e entra por uma unha, tipo, cara, por detalhe, sabe? É 1 milímetro. E o juiz, o reloginho lá, vibrou, o juiz deu o gol pro Manchester aos 48, se eu não me engano, por aí. E aí o jogo acaba empatado em 1-1. Mas foi um bom jogo e um jogo muito tático, e que pra mim ficou mais marcado a jogada tática do Graham Potter, quando ele saca o Cucurella, que ele vê que não tá dando certo, que ele e o Ben Chilwell não estão se entendendo tão bem ali juntos para parar o Antony. E então o que ele faz? Ele bota um cara no meio campo, porque você só tem o Jorginho e o Loftus-Cheek, que são dois caras que não tem velocidade nenhuma, tem qualidade de passe e poder de construção, mas não tem velocidade. Você está jogando contra um meio campo que tem velocidade. Apesar do Casemiro não ser esse cara tão solto, você tem o Eriksen e o Bruno Fernandes, e são caras que conseguem fazer a bola rodar muito rápido. Então você está perdendo o duelo no meio campo com dois alas e um trio lá na frente que não vai voltar tão bem e tanto, né, para marcar. E aí fica mais difícil. Ele saca o Cucurella, coloca o Kovacic, aí você conserta o que estava bagunçado. Você ganha mais uma peça no meio campo, preenche mais aquele setor, a bola começa a não correr tanto porque fica menos espaço para os jogadores do United fazerem as jogadas, e aí você diminui também as jogadas pelo lado, e isso deu certo. Foi muito interessante, e acho que agora fica mais conhecido a inteligência do Graham Potter. Acho que por não ter tanta mídia, né, por ser um técnico que veio de um time pequeno, o Brighton, não tem tanta mídia, e assim as pessoas não conheçam tão bem o trabalho. Eu conhecia pelo Brighton, mas não sabia que tinha tanto ali dentro do cérebro dele, que ele tinha tantas ferramentas para poder trabalhar e assim fazer um jogo do time dele mudar muito rápido. Foi impressionante. O Kovacic entrou e instantaneamente o time do Chelsea mudou o comportamento. E acho que foi uma boa contratação do Chelsea, porque o time melhorou muito com ele, né? Um dado estatístico muito interessante é que o Chelsea tomava cerca de uma média de 1,5 gols por jogo, né? E com ele essa média diminuiu para 0,25. E claro, deve ter aumentado um pouco agora porque tomou um gol do United, mas
Melhorou muito o time. O time do Ten Hag muito bem também, tá bom? Vale ressaltar isso. É um time que começou muito bem, num início avassalador, pressionando a saída do Chelsea, conseguindo tocar a bola dentro da área do Chelsea e conseguindo finalizações. O Kepa fez ali umas 3, 4 defesas muito importantes, o que se ele não tivesse trabalhado e exigido o máximo dele, talvez o Chelsea poderia ter saído com uma derrota. E jogou muito bem. Casemiro jogou muito bem também, não só pelo gol, mas defensivamente ele foi muito bem. Acho que o Bruno Fernandes nesse jogo não foi bem, foi mal, além de estar muito irritado o tempo todo. Inclusive o Ten Hag brigou com ele, né, ali na beira do campo por conta disso. Ele poderia ter tomado um cartão, inclusive, mas não foi uma boa partida dele. Eu gostei da partida do Dalot, achei que foi uma boa partida dele. E do Martinez é sensacional, cara. Esse zagueiro que o Ten Hag trouxe do Ajax é impressionante. Não é um cara alto, mas o senso de posicionamento dele é incrível, é praticamente perfeito. É impressionante como esse cara ele consegue ganhar duelos aéreos por puro senso de posicionamento. Não por altura, porque ele não tem. E ele disputa com os caras mais altos que ele. E ele consegue ganhar porque ele sabe se posicionar muito bem. E o Sterling não conseguiu jogar por conta dele. Onde o Sterling ia, ele estava também. Diminuiu muito os espaços. E é um pitbull. Ou um pincher, né? Como foi falado na transmissão do jogo. Mas muito bom jogo dele. Muito bom jogo dele. Fica uma coisa... Teve uma cena muito triste, né? Do Varane. O Varane que se machucou num lance de ataque do Chelsea. O Aubameyang ali, ele pega a bola e ele dá um toque na frente, né, para driblar o Varane. O Varane ele meio que prende o pé no campo e aí parece que ele sentiu o joelho, né. Ele sai de campo chorando, muito por conta da proximidade da Copa. A gente está a menos de um mês da Copa do Mundo e acho que, não sei, né, pelo choro do Varane parecia que ele sabia que perderia o espaço dele para ir para a Copa do Mundo, né? E é impressionante, cara, como os jogadores franceses estão sofrendo antes da Copa. Já perdeu muitos jogadores importantes, o Deschamps. O Kanté, o Pogba, principalmente o Pogba, acho que por fazer parte do esquema tático dele e pelo que o Pogba entrega na seleção francesa, né? E aí agora tem o Varane, que que voltou a jogar muito bem com o Ten Hag. A confiança voltou e infelizmente acontece isso. Foi uma cena muito triste, ele chorando, e os jogadores do United indo lá confortar ele. Mas espero que se recupere logo e que não tenha sido nada muito grave. É importante um jogador desse ter a confiança até pra gente que assiste futebol, que gosta de futebol bem jogado, né? O Varane é um grande zagueiro e tomara que ele volte a jogar logo. Sem dúvidas, ter jogadores de alto nível em campo é melhor para quem assiste, né? E o Varane é um jogador de alto nível. Então foi uma cena triste, mas espero que esteja tudo bem com ele. Mais uma partida muito boa do Kepa. Vale ressaltar que desde que Graham Potter chegou, Kepa tem sido titular do Chelsea. E até agora o Chelsea tomou apenas 3 gols, se eu não me engano. Tomou um contra o Palace, que tinha sido o último gol, antes desse contra o United, o último gol que tomou no campeonato inglês. Um contra o Salzburg, pela Champions, e agora contra o United. 3 gols e tem feito defesas muito boas, muito importantes para o Chelsea. Hoje de novo fez um grande jogo. Thiago Silva sem dúvida continua em alto nível e o Chalobah fez um grande jogo. O Chalobah fez uma ótima partida. O Chelsea não conta com o Fofana, mais um jogador francês que está lesionado, e o Koulibaly estava suspenso. E agora o Chalobah jogou junto com o Thiago Silva, por isso que o Cucurella jogou como um zagueiro, né? Porque não tinha os outros 2 zagueiros. E o Chalobah fez uma ótima partida. Foi um grande jogo, eu gostei muito desse clássico. Eu queria muito que fosse bom, porque os últimos jogos entre Chelsea e Manchester United foram muito chatos, muito ruins. E eu gostei desse. Esse ficou muito marcado pra mim pelo duelo tático. Eu não lembrava de a última vez que eu tinha visto alguma coisa assim, sabe? De o cara botar um jogador e mudar totalmente e, tipo, instantaneamente um time. E aí o técnico adversário ter que pensar num esquema, numa tática, para poder bloquear essa tática do outro. Cara, foi muito interessante, muito bom mesmo. Gostei bastante. E agora
Vou acompanhar mais um jogo. Vou acompanhar o Campeonato Espanhol, Real Madrid e Sevilha. Vou tentar trazer mais um vídeo aqui ainda hoje, beleza? Vou ficando por aqui, deixa o seu like por favor, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, o link desse vídeo e ativa o sininho para você não perder nada, beleza? Me ajudem aí a alcançar mais pessoas, tá bom? Ajudem, divulguem meu trabalho, por favor, ok? Muito obrigado pela atenção e aí, até mais, tá bom? Valeu!